Olá, eu sou a Juliana Bezerra e nesse vídeo eu vou falar sobre um tema que gera muita dúvida entre as pessoas, que é o OAuth e o OpenID. Se esse tipo de conteúdo te agrada, já se inscreve no canal para acompanhar os próximos que vem por aí. A motivação de tudo aqui é que as aplicações precisam logar usuários, principalmente para proteger o acesso a recursos que deveriam ser privados. Imagina, por exemplo, se alguém tivesse acesso ao seu perfil de uma rede social e pudesse alterá-lo. Não seria uma coisa legal, né? É por isso que as aplicações precisam proteger acessos, garantindo que apenas a pessoa autorizada possa acessar aquela informação específica do sistema, que aqui a gente vai chamar de recursos. Então a gente tem que proteger os recursos disponibilizados pelas aplicações na web. E aí, para poder garantir essa proteção aí de ponta a ponta na nossa aplicação, a gente precisa fazer várias coisas. Armazenar e recuperar as credenciais do usuário, inclusive validá-las quando forem recebidas, para permitir ou não o acesso aos recursos. Questões de segurança, como eu falei, duplo fator de autenticação, recuperação de senha e várias outras coisas. Então, tudo isso aqui que precisa ser feito acaba trazendo uma segurança maior para as nossas aplicações. E costuma ser algo que todo mundo precisa fazer. Toda aplicação normalmente acaba precisando disso aí implementado. E aí a gente tem alternativas para implementar isso. Ou a gente faz tudo, né? A gente pode criar todas essas features de ponta a ponta na nossa própria aplicação, o que você deve estar imaginando que dá bastante trabalho, ou você pode delegar tudo isso aí a um terceiro. Então esse terceiro já teria tudo implementado, tudo testado, e você estaria pegando carona com ele para fazer o uso dessas funcionalidades. E é isso que normalmente acontece quando tem aquela opçãozinha de logar com o Google ou com a Microsoft. Você coloca um par de credenciais e com ele você acessa vários sistemas daquele ecossistema da Google e da Microsoft, por exemplo. Então, usar esses sites terceiros parece uma alternativa bem interessante, né? E é por isso que normalmente essa é a alternativa escolhida nas empresas. Mas beleza! Então, como é que a gente faz para delegar tudo a um terceiro? É aí que entra o OAuth e o OpenID. Com ele, a gente consegue delegar todas essas responsabilidades para provedores OAuth, provedores que vão falar nesses mesmos protocolos, como Google, Microsoft, Facebook e GitHub. Então, são caras grandes que já têm tudo testado que a gente pode confiar para fazer esse controle para nós. Tá bom? Só que aí entra a grande questão, né? O que seria esse OAuth e esse OpenID? Como é que eles conseguem delegar tudo isso para esses terceiros? Eles basicamente são protocolos. Então, eles estabelecem regras, estabelecem conceitos, ritos que devem ser seguidos para que você possa se identificar num sistema e para aquele provedor terceiro ser capaz de te conceder acesso a recursos baseado nessa identidade que você proveu para ele. Então, resumidamente, é isso que eles fazem. E aí, com essa integração, os provedores já vão ter tudo lá implementado. Então, a gente vai poder se beneficiar daquelas funcionalidades que eu falei que precisariam ser implementadas. Mas para que você entenda como eles funcionam na prática, em maiores detalhes, a gente vai primeiro revisar algumas terminologias, para a gente ficar alinhado. A primeira é a questão de o que é autenticação e o que é autorização. A autenticação normalmente diz quem você é e a autorização diz o que você tem permissão de fazer. Então, para dizer quem você é, normalmente você informa credenciais, nome de usuário e a sua senha. Aí você está provando que você é você. E na autorização, depois que você prova quem é você, agora vamos ver o que você pode fazer. Então, por exemplo, em alguns sistemas que têm papel de administrador, só a pessoa com esse papel de administrador pode acessar algumas funcionalidades. É importante também falar que, às vezes, a palavra autorização ou authorization é usada tanto para englobar a autenticação como a autorização em si, né, as permissões. Então, a gente pode ouvir ela sendo usada para significar as duas coisas. E agora que a gente revisou essas terminologias, a gente pode definir o OAuth como um protocolo que habilita uma aplicação terceira a obter acesso limitado a um serviço HTTP. Então, ele trabalha no escopo da autorização. Ele vai permitir acesso limitado, dependendo das permissões daquele usuário, dos papéis dele, a um recurso hospedado no serviço HTTP. E para fazer isso, para alcançar isso, é aí que entram os papéis dentro do OAuth. Ele estabelece papéis que têm responsabilidades aqui para entregar essa autorização seguindo esse protocolo.
Então a gente tem o Resource Owner, que é o dono do recurso, o Resource Server, que é onde está o recurso, o Authorization Server, que é aquele que concede acesso ao recurso, e o Client, que solicita acesso ao recurso. Não se preocupe se você ainda não entendeu. Você vai agora ver uma historinha para entender como é que eles se falam, tá? Como é que esses componentes se falam para entregar essa autorização. Então, vamos lá, vamos começar com o Resource Owner. Tudo começa com ele. Ele normalmente, como ele é o dono do recurso, ele é o usuário final. Ele é você que está tentando acessar o seu recurso protegido em /recurso, por exemplo. E aí, quando você faz isso, normalmente você está acessando uma aplicação terceira. E essa aplicação é o client. E ela vai retornar para você, né? Beleza, você quer acessar isso aqui, mas esse recurso é protegido. Então, você precisa me autorizar para acessar em seu nome. E aí, o que ela faz? Ela te encaminha para uma espécie de superior dela, para que você possa se identificar e confirmar que você concedeu os acessos necessários para essa aplicação cliente. E aí você concorda, né? Não tem muito o que fazer. E se apresenta aqui para o AS, que é o Authorization Server. Como você já se registrou faz um tempo nele, ele tem as suas credenciais. Então ele vai lembrar de você. Mas é claro, né? Você pode dizer para ele que você é você, mas você precisa provar. E para provar, ele vai te pedir suas credenciais. Então, esse cara aqui é como se fosse o Google, o Facebook ou o IDP, que é o Identity Provider, o provedor de identidade que você usa. Ele tem as suas credenciais cadastradas e se você fornecê-las corretamente, ele vai te reconhecer. E aí, quando você fornece essas credenciais, você também seleciona quais acessos você vai permitir para o cliente que está falando em seu nome. O cliente normalmente sugere alguns, mas você escolhe quais acessos você vai conceder. E aí sim, agora que você forneceu as credenciais, o Authorization Server valida tudo isso e entrega para você um token de acesso para que o cliente use. Então perceba aqui uma coisa bem importante. Você logou uma vez, forneceu suas credenciais para o Authorization Server, o cliente não viu as suas credenciais, não conhece o seu usuário e senha, e é por isso que ele te encaminhou para o Authorization Server, para que você forneça para ele suas credenciais e ele nem saiba que elas existem. O que ele vai usar, na verdade, para os próximos acessos? O token de acesso gerado exatamente com esse fim. Permitir o acesso sem credenciais. Agora sim, com o token retornado para a aplicação client, ela pode falar com o RS, que é o Resource Server, e pedir para acessar o recurso, passando o token de acesso. Esse Resource Server, ele sabe dizer que o token é válido. Por quê? Porque esses tokens, esses passes de acesso, eles são assinados. E essa chave de assinatura, ela é conhecida pelo emissor do token, que é o Authorization Server. Então, o que o Resource Server faz? Ele pergunta, olha, Authorization Server, esse token é válido? Ele conhece o emissor do token, então ele pergunta para ele. E aí, se o Authorization Server validar, ele considera o token válido e retorna o recurso para o cliente. Que é esse o caso, então o cliente pode retornar os dados recebidos para o Resource Owner. E aí acaba a nossa história. Então essa é basicamente a comunicação que acontece dentro do OAuth, dentro desse fluxo, desse protocolo de autorização. O cliente vai solicitar a autorização para acessar o recurso para o Resource Owner concede a autorização e aí o Authorization Server é capaz de retornar um token de acesso. E aí com esse passe ele pode acessar os dados, os recursos protegidos que o Resource Owner precisa visualizar. No computador ou no celular, enfim, no dispositivo que ele está acessando essa aplicação cliente. E aí? Simples, né? Acredito que deu para entender bem agora porque existem todos aqueles papéis dentro do OAuth. Se foi o caso, já deixa o like aí, não se esquece, por favor, para dar essa força pro canal. E vamos agora para a próxima etapa. Vamos falar um pouquinho desse token de acesso. Imagino que você deve ter ficado com curiosidade para saber que tipo de token a gente pode usar. E existem dois tipos basicamente, o Access Token e o Refresh Token. Então bora lá, o Access Token, que é o token de acesso. Basicamente é ele que vai conceder acesso aos recursos protegidos e esse token, por sua vez, ele é compreendido pelo Resource Server. Não diretamente por ele, né? O Resource Server fala com o Authorization Server para perguntar se aquele token ali é válido. Ou então ele conhece a chave que foi usada para assinar o token. E aí ele não precisa ir lá no Authorization Server. Também é outra forma de trabalhar. O importante é saber que o Resource Server sabe identificar que o token é válido ou não.
E esse token ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser o famoso JWT ou um token opaco. E começando pelo JWT, que talvez seja o mais famoso, ele é pronunciado JOT em inglês e significa JSON Web Token. Então é um token em formato JSON, que é um formato que você já deve conhecer também. Esse formato aqui, desse payload. E a grande característica dele é que ele pode ser lido. Então você vai ter um string desse tipo aqui, que vai ser o conteúdo desse JOT, e aqui dentro a gente tem encapsulada essa informação aqui. Informações, por exemplo, do próprio usuário. Aqui também tem outras informações, mas o foco que eu estou dando aqui é para a informação do payload, que é a informação dos dados do usuário. Então, com esse token, você pode obter informações de quem está logado. E como o token é assinado, ninguém pode simplesmente inserir informações lá. A pessoa precisa conhecer a chave da assinatura, a chave privada, né, que a gente não compartilha com ninguém, para ser capaz de alterar o conteúdo desse token, sem invalidá-lo. Então é isso que torna ele uma forma interessante e segura de autorizar o acesso. E o outro tipo de token que existe é o token opaco. E o nome dele já diz tudo. A grande diferença é que o conteúdo dele não pode ser lido pelos clientes. Só o emissor sabe como ler aquilo ali. Porque ele é basicamente uma chave que aponta para um conteúdo que está salvo em algum mecanismo de persistência. E esse token é bem interessante para ser usado quando a gente não pode expor o conteúdo, os dados do usuário, por exemplo, autenticado, quando o conteúdo é sensível. Então a gente pode usar esse tipo de token ao invés do JOT, quando a gente precisa preservar os dados do usuário autorizado. E finalmente a gente tem agora o Refresh Token, aqueles dois tipos, o JOT e o opaco. São tipos do Access Token, ele pode ser desses dois tipos, e uma vez que o Access Token ele tem uma validade, ele expira, a gente precisa de uma forma de obter novos tokens sem precisar logar no sistema novamente. É por isso que algumas aplicações têm suporte ao uso de Refresh Token. Por baixo dos panos, quando o token de acesso expira, o token de atualização, vamos dizer assim, é usado para solicitar um novo token de acesso. E por ele ser apenas um token necessário para gerar outros tokens, ele normalmente é opaco, tá ok? Ele não tem conteúdo lá dentro que precise ser lido. E aí com esse token a gente consegue gerar outros tokens de acesso, inúmeros tokens de acesso, falando lá com o Authorization Server. Então já dá para ver que esse token aqui nunca pode ser vazado, né? Ele é um perigo, porque alguém com esse token pode gerar inúmeros tokens de acesso. Então, beleza, falamos sobre os tipos de token que existem aqui, que podem ser usados com o protocolo OAuth. Mas agora, o que esse usuário vai poder fazer? Quais são as permissões dele? É aí que entra um outro conceito dentro do OAuth, que são os scopes, os escopos. Então, eles têm a ver com papéis ou permissões associadas a um token de acesso. Eles dizem o que um usuário pode fazer. Você já deve ter visto aquelas telas que informam: uma aplicação está pedindo permissão para ler e-mails, acessar listas de contato. E aí você escolhe permitir ou não essas operações pela aplicação terceira. O nome disso aqui, dentro do Auth, é Scope. E é uma forma de restringir o acesso a recursos sensíveis, que só podem ser acessados por pessoas autorizadas. Então esse é mais um conceito aqui dentro do OAuth. E agora a gente vai chegar no conceito que talvez seja o que gere mais confusão. Como funciona o fluxo de autorização. E basicamente a gente tem vários, e a gente chama eles de Grant Types. São formas de autorizar o usuário no sistema, seguindo o protocolo OAuth. Então a gente tem 4 tipos aqui, que são o Password, o Client Credentials, o Authorization Code e o Implicit. E o que varia entre esses 4? Basicamente as credenciais utilizadas e a comunicação entre aqueles papéis estabelecidos pelo OAuth. Então vamos ver aqui em detalhes cada um desses Grant Types. Vamos começar pelo Password. A gente vai ter a figura do Resource Owner, que é o dono do recurso. Ele está acessando a aplicação cliente. E a ideia aqui é que nessa aplicação cliente você informe as suas credenciais e aí a aplicação cliente teria suas credenciais e acessaria os recursos protegidos falando com o Authorization Server. Ela passaria suas credenciais, receberia um token de acesso e usaria esse token de acesso daqui para frente. Essa aqui seria a requisição feita para o Authorization Server. Então, um requisito para usar esse Grant Type é que os clientes sejam super confiáveis. Você está dando sua senha, seu usuário e senha para o cliente. Imagina se for a senha do banco e esse cliente não for confiável. A aplicação poderia transferir todo o seu dinheiro, por exemplo. Então, é por isso que esse fluxo aqui,
a gente costuma evitar nas nossas aplicações. A não ser, claro, né, que ele seja a única alternativa e que essa aplicação cliente seja super confiável. Mas normalmente a gente evita esse cara. Então, beleza, o que mais a gente tem aqui de grant type? A gente tem o client credentials. E a natureza aqui desse fluxo é própria para serviços falando com serviços. Porque você só tem as credenciais desse cliente, dessa aplicação cliente. Então aqui eu tenho uma aplicação falando com outra aplicação que está protegida por um Authorization Server. E aí, para poder ter o acesso, para ter o token de acesso, eu passo as credenciais desse cliente, que estão cadastradas no Authorization Server, como uma aplicação parceira dele, e ele, confiando nessa aplicação, ele retorna o Access Token. Essa aqui seria a requisição feita para obter esse token de acesso. Eu estou autenticando aqui com as credenciais do cliente, por isso que vão aqui nesse header de authorization, e aí eu informo esse tipo de grant type. Esse aqui a gente usa bastante, esse tipo de fluxo de autorização, mas ele é bem específico para serviços falando com outros serviços. Agora a gente tem um caso que é mais usado para SPAs. Esse aqui é um dos mais comuns e é um dos mais complicados de entender, porque tem muitas etapas. Aqui a gente tem um front-end, SPA, né, uma Single Page Application, falando com um back-end que precisa ser protegido. Então a gente usa normalmente, nesses casos, o Authorization Code, esse grant type. Então vamos seguir aqui a sequência da comunicação. O que a gente faz primeiro? A aplicação cliente, ela vai passar aqui o ID desse cliente e uma URI de redirecionamento. E ela vai passar isso através de um User Agent. Esse cara aqui seria o navegador, por exemplo. Então tá bom, passei aqui meu ID do cliente que está cadastrado no Authorization Server, é a minha credencial, só o ID dele, e essa URI de redirecionamento, que normalmente é um URI que aponta para a minha aplicação cliente. Então aqui chegou essa informação aqui no Authorization Server, e aí por causa dela ele vai pedir autenticação para esse Client ID. Então vai ser retornado aqui para o Resource Owner fornecer as credenciais dele, usuário e senha. E aí, quando ele faz isso, a gente chega no passo 3, que é o Authorization Server receber essa autenticação feita pelo Resource Owner, confirmar que ele existe e retornar um código de autorização temporário, intermediário aqui, que vai ser enviado através dessa URI de callback aqui, essa URI de redirecionamento, que está implementada nessa aplicação cliente. E aí, com essa URI, o meu cliente é capaz de obter o Authorization Code e passar ele para obter o Access Token finalmente, passando novamente uma URI de redirect que está cadastrada aqui no Authorization Server. E aí, com isso, o Authorization Server passa o Access Code através desse redirecionamento aqui, dessa URI, que o meu cliente contém, implementada, né, que é uma espécie de callback, e aí a minha aplicação cliente consegue salvar esse Access Code e utilizá-lo nas próximas requisições. Então perceba que esse fluxo aqui ele é um pouco mais complicado, porque tem muitas etapas, mas basicamente a ideia aqui é você autenticar com as credenciais do cliente, com as credenciais do usuário final, que é o Resource Owner, e gerar um Authorization Code intermediário para garantir que quem começou o fluxo de autorização termine. Então, nesse caso, olha só quantas requisições a gente tem. No passo 1, que é para obter aqui, ó, a primeira tela de login, a gente tem aqui uma requisição para o Authorize, passando essas informações, o Client ID e o Redirect URI. Essa requisição vai gerar um redirecionamento aqui, ó, com um Authorization Code, depois que o usuário logar, que vai ser gerado nessa location. Veja aqui a location, é uma localização que existe no cliente. Então, o cliente, nesse endpoint de callback, é capaz de obter o code, o Authorization Code intermediário. E com ele vai ser capaz de fazer uma requisição autenticada aqui com as credenciais do cliente e passando o código intermediário que foi obtido no fluxo. Então, no final, a gente tem esse cliente autorizado com o Access Code. E, finalmente, a gente tem o fluxo Implicit, que também é para SPAs, só que ele é diferente do fluxo Authorization Code. Ele é muito parecido e o que muda é que não tem código de autorização intermediário e ele não usa o Client Secret. Esse fluxo ele era muito usado para proteger a chave, o segredo do cliente, quando ele está disponibilizado lá no front-end. Lembre-se que o front-end ele é acessível pelos clientes, ele fica do lado do cliente. Então, se você coloca as credenciais do seu cliente nele, você está expondo elas. O que a gente costumava fazer é colocar o uso também do PKCE, que é uma camada nova de segurança
que basicamente é gerar um segredo usando uma chave privada que apenas o Authorization Server conhece, e aí você sempre teria que passar esse segredo aqui no fluxo para garantir que você é você, né? Garantir que você é confiável, porque você conhece a chave que só o Authorization Server conhece. Vocês dois conhecem a palavra secreta aí para se falarem e para confirmarem as suas identidades. É por causa dessas vulnerabilidades dele que a gente costuma evitar também esse fluxo. Então, no fundo, o que a gente vai fazer? Quais fluxos, quais grant types a gente usa no dia a dia? O Authorization Code para SPAs e o Client Credentials para serviço falando com serviços. Será que a gente esqueceu de algo? Bem, se você tiver esquecido de deixar o like e se inscrever no canal, aproveita para fazer isso agora. Mas realmente a gente não falou de um detalhe a mais, de uma coisinha a mais aqui, que é o OpenID, ou o nome completo dele, o OpenID Connect. A gente falou de um protocolo, o OAuth, que permite a autorização do usuário para que ele acesse a um recurso. Agora a gente precisa de uma forma de identificar quem é aquela pessoa que está autenticada, qual a identidade dele. E pensando nisso é que surgiu o OpenID. Ele é focado na identidade do usuário, então ele foi feito como uma extensão do OAuth. E pensando nisso, ele tem algumas informações adicionais. E agora ele introduz o conceito de ID Token. É um token focado em dizer quem você é. Ele possui essas informações. E também possui alguns endpoints padrão para você obter informações a respeito desse usuário. Então você tem os endpoints de login para se identificar, o /token para obter esse ID token, as informações do usuário e também você é capaz de fazer logout. Então, quando a gente junta os dois, OpenID com o OAuth, a gente tem o melhor dos mundos. A gente cuida da identificação do usuário e da autorização dele de ponta a ponta nas nossas aplicações. E assim como o OAuth, o OpenID tem alguns fluxos. A gente pode usar um fluxo que apenas autentica o usuário, retornando o ID token, ou um fluxo híbrido, que é o mais comum, que faz autenticação e autorização, retornando os dois, o ID token e o access token. Normalmente é o que a gente usa porque a gente sempre precisa das duas coisas. Então a gente acaba usando sempre o OpenID junto com o OAuth. Então, para resumir, o OAuth 2.0, que é a versão dele, ele é um protocolo de autorização. Ele estabelece papéis, tokens, escopos e grant types, tudo isso para autorizar o usuário a entrar no sistema. Nós falamos de tudo isso aqui, de forma bem completa. E aí, para estender esse protocolo de autorização, a gente também coloca o OpenID, que é um protocolo de autenticação. Então, a gente tem agora o ID Token para nos falar um pouco da identidade do usuário e temos também endpoints para fornecer essas informações. Então, esse foi o conteúdo aqui sobre o OAuth e o OpenID. Eu trouxe esse conteúdo porque ele gera muita dúvida e é algo muito importante para a gente entender quando a gente está trabalhando com aplicações seguras. Então, se você gostou desse conteúdo, se você conseguiu entender, tirar suas dúvidas, curte aqui o vídeo, compartilha com os colegas e se inscreve no canal para me dar essa força e eu poder trazer mais conteúdo desse tipo para você. E se você tiver interesse em aprender como usar o Spring para implementar esses protocolos, comenta aqui no vídeo. Se tiver bastante comentário, eu devo trazer uma série explorando esse assunto aí de implementação desses dois protocolos com Spring. Tá ok? Obrigada por assistir, um abraço para você e até o próximo vídeo.